Bom, nesse vídeo eu queria trazer um assunto bem interessante para explorar, que é a potencialidade que a gente tem de transformar aquilo que a gente mais gosta na nossa profissão. Como é possível a gente usar uma habilidade ou mesmo um hobby ou aquilo que a gente realmente gosta de fazer e de alguma forma monetizar aquilo, né? De alguma forma usar aquilo a nosso favor, desde que aquilo também esteja beneficiando uma outra pessoa, né? E aí eu separei uma historinha bem interessante, como de costume, né? Eu gosto de trazer experiências pessoais que eu acredito que possam ser traduzidas em experiências coletivas, né? Então eu separei aí uma história interessante da minha infância, que foi o meu primeiro emprego, né? Vou trazer de fato o que foi o meu primeiro emprego e, e mais recentemente, uma experiência bem recente mesmo, de semanas atrás, que eu resolvi experimentar, remetendo aí a essa experiência da primeira infância que eu tive. Então o que acontece? Quando eu era criança, eu, por volta dos 5 anos, 5 para 6 anos de idade, tá? Eu acho que já chegando nos 6 anos de idade, por volta disso aí. Eu morava, enfim, tinha meus irmãos, né? Minha irmã, meu irmão. A gente era criado pela minha avó e eu morava na mesma casa mais 3 primos. Um desses primos, ele tinha a minha idade, né? Eu era o mais novo entre meus irmãos e esse meu primo, ele era o mais velho entre os irmãos dele. Então nós dois tínhamos a mesma idade praticamente. Era muito comum na década de 80 a gente assistir aqueles super-heróis japoneses, né? Então era o Jaspion era o Black Kamen Rider, Jiraiya, os Changemans, os Flashmans e tudo aquilo, Cybercops, tudo aquilo que veio pra gente na década de 80, né? Que depois transformou aí Power Rangers, outras coisas americanizadas. Mas enfim, aqueles heróis, né? A gente tinha enfim, era um hobby meu e do meu primo. A gente desenhava a máscara, né? O rosto, por exemplo, do Black Kamen Rider, do Jaspion também. A gente desenhava e pintava, e aquela habilidade ela se desenvolveu ao ponto da gente estar fazendo muito parecido, né? E aquilo era da memória, né? Naquela época não tinha você abriu, não tinha computador, né? Não tinha você abrir, deixa eu ver como é que é o Jaspion. Você só podia ver o Jaspion quando o Jaspion estava passando na TV, né? Não tinha foto, não tinha nada, era simplesmente da memória ali. A gente jogava pro papel, desenhava e pintava da melhor forma possível. Aí depois a gente passou a ter canetinha e tudo mais que não tinha, né? Deixou ainda a coisa mais aperfeiçoada. Então, aquele hobby meu e do meu primo, a gente recortava, fazia máscara, né? A gente botava um elásticozinho pendurado, botava na cara, tinha os olhinhos, né? E aquele elástico cobria e tava a máscara de papel ali do Black Kamen Rider ou do Jaspion. O que acontece? A gente tinha uma família que passava por certas dificuldades financeiras, né? Ao longo da década de 80. Então, alguma sensibilidade tocou eu e meu primo. Assim, minha avó não deixava transparecer isso, não era uma coisa que estava na nossa cabeça, né? Mas minha avó, meu tio, a gente percebeu deles alguma dificuldade estava acontecendo, escapou, devia ser tão grave a situação que não teve como não escapar pra gente, né? E a gente percebeu que a família estava com um problema financeiro, que estava faltando comida na casa, né? Então, eu e meu primo, a gente resolveu, bom, vamos fazer um monte de máscara, a gente faz bem, vamos fazer um monte de máscara e vender, né? Na vizinhança. Era interior, na época a gente tinha se mudado pro interior de Goiás. Então a gente fez várias máscaras, né, daquelas muito bem feitas, e a gente adorava aquilo. Então imagina, toda criança vai adorar aquilo, né?
A gente botou numa pasta e passou, cara, algumas tardes andando pela vizinhança e vendendo, abordando casas. Eu e meu primo, a gente tinha de 5 para 6 anos. Sumia na cidade e tal, vendendo aquelas máscaras. Vendemos dezenas daquelas máscaras em alguns dias, né? Em algumas semanas. E no final daquilo, eu nem sei quanto que a gente cobrava, na época era cruzeiro, cruzado, aquela inflação louca que a gente vivia. Não sei qual era a moeda, não sei o valor. Não sei quanto que a gente cobrava. Eu sei que a gente vendeu, juntou um porquinho, né, de moeda, que naquela época não valia nada, né? O Brasil com uma inflação absurda na época do Sarney. E a gente pegou aquele porquinho e foi pra vendinha, né, da esquina, enfim, e viu o que dava pra comprar com aquilo ali de comida, né? E acho que deu pra comprar um saco de arroz e mais alguma coisa, enfim. Sei que a gente chegou em casa com a sacola e entregou pra minha avó, né? E falando, tá aqui, a gente conseguiu trabalhar, a gente tá trabalhando. E imagina o susto da pessoa, né? A gente tava trabalhando fazendo o que na rua, né? Mas a gente conseguiu o dinheiro e compramos comida para casa. Então assim, a gente tava na nossa cabeça, foi o nosso trabalho e a gente estava ajudando a família a se alimentar, né? E de fato foi, né? Se você for parar para pensar. Então a gente deu aquele arroz e talvez, sei lá, um pacote de macarrão, foi alguma coisa assim que deu para comprar. O arroz eu tenho certeza, que era a base, né, da alimentação, e a gente comprou um pacote de arroz, isso eu tenho certeza. E minha avó, enfim, recebeu aquilo ali de bom grado, chorou e tudo mais, e a gente comeu aquilo ali. Então assim, esse foi um exemplo que eu trouxe para poder mostrar como que a gente pode realmente transformar qualquer habilidade que você tenha, né? Qualquer habilidade que a gente tem. Aquilo pode ser seu trabalho, né? Então na verdade a coisa que você mais ama, porque na verdade naquela época desenhar aquelas máscaras era a coisa que a gente mais amava, né? Eu passava a tarde fazendo aquilo em alguns dias, né? Enfim, a gente fazia várias coisas, mas naqueles dias estava sendo a coisa que a gente mais gostava de fazer. Então aquela paixão, ela monetizou, cara, na década de 80, né? Uma criança de 5 para 6 anos, com o cérebro pouco desenvolvido, né? Então se uma criança, naquela época, sem recurso nenhum, né? Sem um pause para dar, né? Não tinha uma fita cassete, nada, né? Muito menos a internet que a gente tem hoje. Monetizou a paixão e pagou, botou comida na mesa, né, com poucos dias de trabalho ali. Então assim, qualquer realmente dom, a sua paixão, ela pode realmente ser uma fonte, né, de sustento, seja lá aquilo que você saiba fazer, aquilo que você gosta de fazer. Então esse foi de fato, foi de verdade o meu primeiro emprego, né? Meu primeiro emprego não, emprego é uma palavra pejorativa já até pra mim, né? Mas foi o meu primeiro trabalho, né? Com 6 anos de idade, com a preocupação de botar comida, né? Não era uma criança tentando comprar uma bala, comprar um carrinho, que a gente desejava também muito, né? Mas uma preocupação que surgiu porque pescou uma conversa dos adultos que não deveria ter escutado e despertou aquela criatividade e pegou a paixão e monetizou, né? E aí recentemente eu estava imaginando sobre essas coisas, né? Então eu estava em Vancouver, de volta esse ano de 2024, no Canadá, e aí eu tava em alguns dias ociosos assim, né? E eu pensando assim, cara, eu tenho um equipamento top assim de fotografia, sabe? Meu telescópio, eu tenho várias lentes foda assim, consigo tirar várias fotos incríveis. Aí eu fiquei pensando, e se eu quisesse mochilar, né, na minha vida, mesmo depois de velho e tal? Eu preciso de um emprego assim para bancar isso, e só nas férias que eu conseguiria, né? E aí eu fiquei pensando, porra, tem um puto equipamento, né? Eu vou fazer um teste, né? Aí eu peguei meu telescópio, peguei minha câmera
e fui pra Orla. Tava saindo a primavera agora, e aí quando sai a primavera, sai o sol, a galera começa a andar, turistar na cidade, né? Peguei minha câmera, montei o telescópio e apontei para um ponto na orla ali que todo mundo vai tirar foto, que tem um monumento indígena ali, numa área nobre de Vancouver, né? Tava um dia bonito e tal. Então eu botei numa posição, era uma saída, uma língua pro mar assim, né? Todo mundo ia para lá, tirava foto com o monumento lá e voltava. Então eu tava numa posição que dava tempo de eu pegar a foto, e quando a pessoa estivesse voltando, eu abordar ela, né? Eu, pô, vou fazer um teste se eu consigo monetizar essa potencialidade minha, né? Essa enfim, habilidade que eu tenho, né? Fazer um teste, que isso é uma coisa que eu posso fazer qualquer hora, em qualquer lugar do mundo, né? E aí, dito e feito, eu posicionei de uma forma que eu conseguia fazer uma captura de longa distância, então eu amplificava o que estava atrás. E geralmente o que estava passando atrás era lindo, porque eu enquadrei com umas montanhas de fundo bem longe, ainda com neve, então elas apareciam, como eu puxava muito, né, no telescópio, essas montanhas apareciam bem destacadas com o rosto da pessoa que eu estava focando, e sempre passando um navio, então ficava uma foto fenomenal, assim, né, a pessoa focada em alta resolução com um navio gigantesco passando atrás dela e de fundo uma montanha gelada com mar, né, aquela foto de $1 milhão, enfim. E aí tirei, fui fazer o teste e ofereci para as pessoas ali, né, mostrei, tava fotografando aqui, não consegui me furtar de tirar uma bela de uma foto, que eu vi você ali com seu cãozinho, ou você com a sua família, enfim, era o que estava passando ali. E aí eu ofereci a foto para a pessoa, né, para ela comprar e tudo mais, e as pessoas compraram, cara. Então assim, em algumas horas de trabalho fazendo aquilo ali, é claro que aquilo era um teste, né, eu conseguia monetizar em menos horas o que eu geralmente monetizaria num emprego normal que eu costumava ter em Vancouver, né, há um tempo atrás. Aí fui em Whistler também, que é onde tem o pessoal que esquia e tal, muita gente lá, e aí o pessoal descia na pista de esqui muito longe, eu com o telescópio eu tirava aquela fotona, né, e quando a pessoa descia eu mostrava, oferecia a pessoa, porque isso é uma grana, né, tipo, um resort que oferece esse serviço cobra uma fortuna, né, então fazia foto ou 10 fotos, pacote, enfim, 20 fotos, e também fazia uma grana. Então assim, eu testei e cara, eu posso monetizar esse talento, essa habilidade, tenho um equipamento já investido, eu não comprei para isso, eu comprei para outras coisas, mas por que não? Se eu quiser mochilar, né? Se eu quiser tirar 1 ano sabático, 2 anos sabático, eu consigo sobreviver e vou viver bem, entendeu? Então a gente não precisa ficar preso realmente nesse medo que se vende, né, de que se você perder o emprego você está lascado e que você vai passar fome. É claro que nós somos, né, enfim, falando de mim, pessoas que conseguiu, né, com uma sequência de coisas que deram certo na vida e oportunidades que chegaram, que outros não tiveram, que dão esclarecimento, que permitem, né, que a gente faça esse tipo de coisa, mas não subestime também as pessoas humildes, porque na verdade elas são as mais habilidosas, né? Você vê o que uma pessoa que não tem nada, cara, o talento que ela tira e sobrevive, né? É inacreditável, né, o que o ser humano faz. Outro dia peguei um Uber em São Paulo, cara, cada Uber em São Paulo que você pega é uma história, né? Você conversa com eles, são milhares, assim, e você vê cada um incrível. Entendeu? O cara ali com família e tudo, trabalha de Uber, abriu um negócio, aí vende frango assado e tal, e o cara aí com isso está comprando apartamento. Então assim, desenrola, né? Mas esse vídeo era justamente para trazer
essa essa esse destrave da corrente, né? De que realmente acreditar que qualquer habilidade que a gente tem, a gente pode monetizar. E não necessariamente vai bancar sua vida e tal, talvez, mas o fato é, a gente desenrola, né? As coisas já deram certo porque no final das contas, se o pior acontecer, dali sai o seu melhor, né? E como todo momento de crise, né, cara? O momento de crise, na verdade, ele traz o pior e o melhor das pessoas. E se você se considera uma pessoa das melhores, no momento de crise, o seu melhor vai aflorar. Então é isso. Eu, com a experiência do meu primeiro trabalho, né, baseado numa habilidade que eu tinha com 5, 6 anos de idade, eu testei, cara, por que com 5, 6 anos eu não tive medo nenhum de me lançar para isso? Por que eu teria agora com 40, com várias habilidades que eu acumulei ao longo da vida, né, e um discernimento muito maior, por que eu não conseguiria me virar nesse mundo sem um emprego formal, ou tirando um ano sabático para viajar, para conhecer lugares que eu quero? Por que não? Por que eu não conseguiria? Cara, uma criança de 5 anos faz isso, né? Então essa é a mensagem que eu tinha para passar hoje, de que a gente só não desenrola quando a gente está na zona de conforto, mas quando a gente se lança, ou a gente se lança fora da nossa zona de conforto, ou quando a gente é obrigado a estar fora dela, as coisas vão funcionar e, a gente vai conseguir desenrolar aquilo que a gente precisa para poder viver a vida realmente, né? Essa era a mensagem, né? Espero que vocês tenham gostado da reflexão. Traz aí nos comentários qual foi o primeiro trabalho, a monetização, ou se vocês já fizeram algo parecido, né, de usar alguma habilidade para monetizar aquela habilidade, e também se já pensaram em fazer isso, né, e tirar ano sabático, viajar, ir para mochilar e tal, e o que vocês imaginaram que poderiam estar fazendo para viabilizar esse sonho, porque eu já fiz cada coisa que dava para fazer, dava para escrever um livro, né? Em termos de trabalho, muita coisa mesmo. Então, enfim, a gente faz aquilo que a gente tiver que fazer. É isso, galera.